Fala galera do canal GolFoot, no vídeo de hoje as maiores notícias do mundo da bola. Já deixa aquele likezão, comenta aí e se inscreve no canal se não é inscrito. Bora lá! Começamos falando da seleção do FIFA Pro, onde não teve nenhum brasileiro, já comentei com vocês. Porém agora a mídia espanhola disse que o Rafinha ficou indignado em não ter aparecido na lista e ter vários nomes aí, inclusive nomes que ficaram muito abaixo dele no Bola de Ouro, entrando então na lista do FIFA Pro, e o Rafinha ficando de fora completamente dessa lista, né? Diz então lá na Espanha que ele não gostou nada dessa situação, houve muita reclamação por parte dele ter ficado fora então da seleção aí do FIFA Pro, Rafinha. Segundo a mídia italiana, Dybala deve ser negociado agora nessa janela de janeiro. Ele também sofreu uma lesão, né, pela Roma, e ele tava aí meio que aquele negócio de rumor aqui no Brasil, Grêmio, Flamengo, mas agora mais essa lesão, com certeza a Roma aí pretende se desfazer do Dybala. Mais um que deve ficar sem clube antes da Copa do Mundo é James Rodrigues, não deve renovar o seu contrato agora em janeiro e deve deixar o Clube do México, como a gente já falou aqui, o León, e se transferir ou para a Premier League ou para a Espanha. Ele está aguardando posições aí de times da Premier League, que pretende contratá-lo, e também do Valência da Espanha. Há uma negociação em andamento, uma possível transferência para lá. Ele quer chegar em alto nível para a Copa do Mundo. Será que cabe um retorno aqui para o Brasil, para o seu time, hein? Já que ele deixou o São Paulo meio mal. Bora falar então agora de alguns resultados da Champions até a gravação desse vídeo. Começamos então com essa partida entre o Ajax e o Galatasaray. Olha, o Ajax perdendo dentro de casa por 3-0. E o hat-trick de Osimhen, galera. O que é isso, hein? Galatasaray vem voando, hein? Inter de Milão venceu então 2-1 hoje, jogando dentro de casa também. Com gols aí do Lautaro e também do Caio Augusto marcando, hein? O brasileiro marcando gol aí, hein? E também tivemos a vitória do Leverkusen para cima do Benfica, jogando fora de casa, hein? Benfica perdeu mais uma, o time de José Mourinho, daqui a pouco o Mourinho cai, hein? O Barcelona ficou só no empate com o Clube de Bruges, 3-3, Yamal fez gol também, e também tivemos, lógico, a partida aí do Manchester City hoje, né? Além, lógico, do Chelsea que a gente vai falar aqui, o City venceu, goleou 4-1, 2 gols de Foden, 1 gol de Haaland. O Chelsea ficou no empate hoje em 2-2 pela Champions, destaque total para Estevão, que tá jogando muita bola, meteu gol pelo Chelsea, né? Foi aí um dos destaques da equipe então nessa partida, muito falado hoje sobre o Estevão na Inglaterra, depois de ter aí marcado novamente, ele vem aí com o seu segundo jogo marcando pela equipe do Chelsea, seguidos, então tá sendo aí o Estevão o cara, né? A bola da vez no futebol inglês, o brasileiro tá um destaque total. Tem que jogar mais, né? Tem que ser mais titular. Ele usa aí pouco o Estevão, às vezes deixa ele no banco. E o garoto brasileiro tá sendo destaque do Chelsea. Pô, tem que botar o garoto pra jogar, né? Vamos ser sinceros. Técnicos brasileiros detonaram Carlo Ancelotti em evento da CBF. Dá uma olhada como foi. Eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. O Ancelotti, né, que foi muito criticado pelas convocações e também por esses técnicos que falaram muito mal de técnico estrangeiro aqui, né, no Brasil, no comando da seleção. Ele foi muito elegante e disse que, olha, não é culpa dele se não existe brasileiros na Europa, né, e se tem muitos aqui no Brasil, muitos técnicos estrangeiros atualmente. Ele acha que se não existe brasileiros lá fora é porque realmente os brasileiros não foram valorizados ou não fizeram um bom trabalho. Então ele devolveu, né, para os brasileiros aqui. Também foi muito criticado pela ausência de Antony, né? O futebol do Antony tá em alta hoje, meteu 2 gols no seu último jogo e não foi convocado.
Também Felipe Coutinho, a imprensa, principalmente do Rio de Janeiro, né, tava pedindo o Coutinho de volta à seleção brasileira pelas boas atuações pelo Vasco. Acho um exagero o Coutinho na seleção, mas você comenta aí, de repente tem uma opinião diferente, né? O Neymar também foi criticado pela ausência do Neymar. O Neymar fez uma meia partida, não deu nem meia, né? Pelo Santos no seu retorno para tentar a convocação e não conseguiu. Foi também criticado por isso o Ancelotti. E também por ter levado o Richarlison. E todo mundo diz que não deve ser convocado à seleção brasileira, que tinha outros nomes. Você coloca aí o que você acha, quem poderia ter ido no lugar do Richarlison. Lembrando que o Pedro tá lesionado, ele seria chamado, o próprio Ancelotti falou, mas optou por não levá-lo, né? Mídia da Espanha dá como certo uma transferência de Haaland ao Real Madrid, não nessa janela agora pelo menos, mas da temporada toda, no final da temporada eles vão tentar uma investida total em cima do Haaland com uma oferta de 250 milhões de euros para tirá-lo do City, né? Sonho antigo de Florentino Pérez deve se realizar, o City deve vender, hein, o Haaland por 250 milhões. É um valor muito alto, o City tem problemas com o fair play financeiro, inclusive foi investigado, né, a gente sabe disso, e uma venda do Haaland agora melhoraria o caixa e ajudaria o City aí a dar um fôlego nesse fair play financeiro, né, nas suas contratações. Então, a mídia espanhola e também inglesa já tem um consenso que pode, assim, haver essa negociação entre o Real Madrid e o Haaland, ela pode acontecer de fato. E que para isso aconteça, então, o Vini Júnior tem que ser vendido, galera. E o jornal Bild da Alemanha deu uma nota hoje, né, publicando que Vini Júnior será sim negociado na janela de janeiro. Xabi Alonso pediu a sua negociação junto ao Florentino Pérez. Depois das suas irritações com o jogador, frequentes substituições e brigas que aconteceram, né? Diz que nos bastidores o negócio foi muito pior do que se viu. E lógico que tanto o Vini como o próprio treinador, né, e a diretoria do Real Madrid tentam passar panos quentes nisso. Mas o que se fala, então, é um desafeto aí profundo entre os dois. E não prevaleceria pro lado do Vini. Então o Vini não vai ganhar essa briga. O Florentino não vai demitir o Xabi Alonso, a não ser que ele vá muito mal nessa temporada, né? Ele tem um projeto com o Xabi Alonso pela frente, e quando chega um técnico do Real Madrid, ele não costuma sair tão cedo, né? A gente viu o que aconteceu com o Ancelotti, com o Zidane, e deve acontecer agora de novo com o Xabi Alonso. E o Vini Júnior, então, vai deixar o Real Madrid, pelo menos o jornal garantiu isso. Não é o primeiro jornal que noticiou, a gente já teve o Marca agora recente falando também da saída, mas agora o negócio pegou mais sério, né? O jornal diz que é um fato concreto, a saída dele não tem volta e ele vai deixar o Madrid. E aí, para onde será que o Vini vai? Será que o Real vai negociá-lo com o PSG? Será que vai negociá-lo com o Manchester City? Será que vai negociá-lo com a Arábia Saudita? Muito provavelmente o Real vai tentar a Arábia Saudita. Tem que saber se o Vini vai querer ir jogar lá tão cedo assim, né? Porque os valores na Arábia vão chegar e é a marca de 300 milhões de euros, com certeza. Mas o Vini vai ter que aceitar isso, mas é muito dinheiro no bolso. Vamos ver o que vai acontecer então com o Vini Júnior. Então é isso aí, rapaziada. Se você chegou até o final desse vídeo, aproveita para compartilhar com seus amigos e deixar aquele joinha se você gostou do vídeo. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!